Vamos lá para o exercício número 2 agora. Nos versos a seguir, há uma expressão que conecta ideias, informações, fatos, mas ao mesmo tempo dá a ideia de alternância. 2.1. Identifique-a com um círculo e explique a afirmação da questão 2. Então, pessoal, o que é para fazer aqui? Identificar aquela expressão que está conectando ideias, está conectando informações, está conectando palavras. O que é conectar? É unir, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro poema. Escrevi poemas ou besteiras? Então, o que nós temos aí? Uma possibilidade de escolha, não é? Entre poemas e besteiras. E qual que é a expressão, a palavrinha, que está nos dando essa possibilidade de escolha? Que está nos dando esse sentido de alternância? Desliga um pouco, ou melhor, pausa um pouco o teu vídeo e analisa e escreve a resposta nas linhas a seguir. Ok, olha lá o segundo verso. Com os íntimos ou escrevendo, sou falante. Novamente, nós temos a mesma expressão que nós identificamos no verso anterior, só que dessa vez, mais do que um sentido de alternância, nós temos a conectividade aí, a união de palavras, a união de ideias por meio dessa expressão. Então, novamente, você vai analisar, pausar o vídeo, circular qual é essa palavrinha, qual é essa expressão e explicar, né, que ideia que ela está nos dando e por quê, tá? Agora aqui no exercício número 3, nós temos o seguinte. Observe a formação das palavras grifadas dos versos a seguir. Letra A. Já viu que sou chegadinha numas de mística. Esse é um verso do poema Abrindo Caderno de Poesias. Letra B. Se não der, vou cuidar de criancinhas. Também o poema 1, Abrindo Caderno de Poesias. E na letra C, se uma chamazinha explodir. Esse é o poema 2, o autoapresentação. Bom, o inha ou inho é uma partícula especial chamada de sufixo, pois vem após a base de significado da palavra. Essa base é, por exemplo, criança, né? De criancinhas. Então, se a gente pegar só o inhas é chamado sufixo. E o começo da palavra, até criança, aí a gente fala que é o radical da palavra. E pode indicar grau diminutivo ou, dependendo do contexto, dar uma ideia diferente como de afetividade, carinho, afinidade, proximidade, mas também pode acrescentar um valor ruim, pejorativo, ofensivo, irônico. Então, ainda antes de ir para o exercício 3.1, vamos pensar, quando a gente fala assim, já viu que sou chegadinha numas de mística? Vocês acham que esse sufixo inha está querendo transformar a palavra chegada em diminutivo? Ou ela está querendo mudar o sentido, o significado dessa mesma palavra? Vão pensando. Mas eu vou ler o 3.1. Então, a partir dessas informações, explique o sentido das palavras destacadas nos versos dos poemas. Então, pessoal, quando vocês veem que a Maria está falando, já viu que sou chegadinha numas de mística? O que quer dizer esse chegadinha? Uma chegada pequenininha? Não, claro que não. Significa uma proximidade, né? Significa um carinho com o misticismo, por exemplo, né? Agora, vocês vão fazer com as suas próprias palavras e com suas próprias análises a letra B e a letra C. Então, se não der, vou cuidar de criancinhas. O que você acha? Na hora de escrever a sua resposta, você vai me falar. Esse inhas que está diminuindo a palavra crianças, significa crianças pequeninas? Ou também tem um sentido de afinidade, de afetividade? O que vocês acham? A mesma coisa na letra C, uma chamazinha. É uma chama pequenina
Ou existe um outro sentido nessa palavra que ganhou o sufixo inha? Tá bom? Dá um pause aí no vídeo, faz a sua resposta com calma e depois a gente já vai terminar a atividade. Ok, então, pessoal, por meio desses exercícios, vocês puderam relembrar um pouquinho os conceitos de adjetivo. São essas palavras que modificam os substantivos. Nós vimos também, então, a questão dos conectivos, que são conjunções, no caso, a expressão ou, que muitas vezes conecta ideias, outras vezes nos dá o sentido de alternância. E vimos ainda o sufixo inho ou inha, né, que indica o diminutivo das palavras, ou muitas vezes está ali para modificar o sentido dessas palavras, tá? Então, nos slides agora, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho nesse assunto e depois vocês vão poder consultar na hora de fazer exercícios, porque eu vou disponibilizar para vocês lá no Google Class, tá? Então, vamos lá.